Tem até uma reflexão, acho que para os dois, né? Tanto para a Cristina quanto para a Ronilson. Antes de mais nada, boa noite, Cristina, seja bem-vinda, né? Porque o ponto é o seguinte, eles estavam falando bem, eu acho que eu concordo bem com os dois com relação a essa dificuldade de renovação, né? A própria Kamala Harris, que muita gente achou que ela ia estourar como vice do Biden, né? Ser um nome novo, né? Uma pessoa que é afrodescendente também, tudo. E ela praticamente passou boa parte do governo desaparecida, né? Uma crítica, né? Se, tipo, ao própria estrutura do Partido Democrata por conta disso, né? Mas o fato é que ela não foi, não foi um nome que quase que saiu naturalmente. Não, eu posso assumir se o Biden não quiser mais. Então, desapareceu, é um nome frágil, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visto, ou seja, você tem duas pessoas mais do mesmo, assim, indo para lá, né? E junto com elas, da mesma radicalização eleitoral que a gente viu nos últimos anos, né? Desde a primeira vitória do Trump. Considerando, e aí eu queria que vocês fizessem um exercício de futurologia, que eu sei que na ciência política é super mal visto, mas eu queria, porque os leitores vão gostar, a audiência. Que é o seguinte, se ganhando, vamos colocar hipoteticamente ganhando qualquer um dos dois, qual que é a chance de um próximo mandato, principalmente se ganhar Donald Trump, no caso ganhar o Biden não, mas se ganhar o Donald Trump, qual que é a chance da democracia norte-americana ela deixar de existir como a gente conhece hoje? Qual que é a chance real de Donald Trump dar um golpe de Estado, caso ele fique no poder ou caso ele perca novamente a eleição? Vamos lembrar que 6 de janeiro de 2021 ele perdeu, estava no poder, mandou o pessoal invadir o Capitólio, 5 mortes naquele dia, né? E, como vocês mesmos colocaram, a diferença é que aqui está sendo julgado e lá muito mais lento. Mas qual que é a chance de Donald Trump, ganhando ou perdendo, a democracia americana seja ferida de morte? Ah, Leonardo, eu acho o seguinte, é uma excelente colocação e nesse exercício de futurologia eu gosto muito de projetar cenários, né? Pensando numa eventual nova vitória do Trump, eu tenho mais confiança nas instituições americanas do que parece, né? Eu acho que existem umas instituições sólidas, a própria Suprema Corte, mesmo ela tendo vários juízes favoráveis ao Trump, eu acho que ela tem uma linha que ela não vai ultrapassar, né? E eu acho que também as instituições, até pelo federalismo americano, o poder dos estados, elas vão trazer um reequilíbrio. E aí eu até gostaria de colocar uma outra coisa que a gente viu muito presente no primeiro mandato do Trump. Né? Que é o seguinte: a gente tem o Trump candidato. O que é o Trump candidato? É, como o Ronilson falou, aquele que vai apelar à base mais mobilizada do Partido Republicano, ainda que ela seja uma base minoritária. Ela é favorecida pelo colégio eleitoral, que permite a eleição indireta do presidente, mas você tem, de fato, uma base que ela precisa ser constantemente motivada. Então, as declarações do Trump de fraude eleitoral, dessas atividades, elas permitem, né, que a gente tenha uma participação aparentemente mais forte dessa base. Então, ela é uma base muito presente. Então, isso ele vai fazer durante toda a campanha. Isso ele fez também em 2016. Quando a gente chega para o governo, né, aí é uma coisa um pouco diferente, porque não é só uma questão estrutural, social e econômica que vai estar trabalhando no sentido de conter os arroubos do Trump. Também você tem grupos de interesse econômicos, você tem grupos de interesse associados ao complexo industrial militar. Então a gente tem que fazer às vezes um pouco essa diferença, né? Lógico que vai haver um certo tumulto no campo da política interna, isso eu não nego, mas necessariamente você acaba tendo uma acomodação. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe, né, se não vai ter um outro janeiro similar ao que foi em 2021. Ninguém estava esperando aquilo. E aí eu também queria acrescentar, também nessas projeções de cenário, que o que acontece com a eleição americana? A eleição americana, ela não é uma eleição que força os eleitores a votar, ou seja, o voto não é obrigatório, tá? Então você não tem voto obrigatório,
O eleitor ele sequer é obrigado a se registrar, então a gente vai ter que examinar sempre o que, que é o estado vermelho, né, que é o estado puramente republicano, esse estado já está ganho para o Trump. O estado democrata, que é o estado azul, esse já está ganho para o Biden, supondo que essas candidaturas, as duas, permaneçam até a eleição de novembro. E aí, nesses estados mais moderados, aí a gente vai ter que contar duas coisas no nosso exercício de futurologia. Quem vai votar no dia da eleição? O voto vai ser presencial? O voto vai ser pelo correio? Como é que isso vai estar sendo administrado? Então, são todas essas variáveis, assim como, por exemplo, uma coisa que coloca, eu vejo muito em xeque a democracia americana, é que populações mais pobres, elas têm menos acesso ao voto. Por quê? Porque elas têm que trabalhar no dia da eleição, elas têm que estar, elas pegam filas enormes, porque os distritos eleitorais foram renovados. Então, são uma série de variáveis. Mas o Trump da golpe eu acho um pouco improvável. Mas, de novo, né, a gente erra tanta previsão. Eu também tinha uma grande esperança que a Kamala Harris ela fosse ser uma pessoa mais presente. Mas não sei se vocês repararam, essas duas últimas semanas ela tem se tornado mais presente, até com críticas veementes à política de Israel. Então, de repente, a gente está vendo aí alguns testes, transformações na dinâmica da política americana, dos principais candidatos, né? E aí talvez novas personagens vão aparecendo entre março e novembro, né? E sem deixar de mencionar que nós vamos ter debates, né? Então, eles vão comparecer aos debates? Não vão? Tem as convenções partidárias? Então, como eu falei antes, tem um caminhozinho aí meio longo. E as tendências eu acho que a gente vai começar a sentir com mais certeza a partir de agosto, setembro, por aí.